No episódio anterior, eu falei para você da cooperação para a conservação da humanidade. E nesse episódio, eu vou afirmar para você, como todos nós já sabemos, que nós não estamos cooperando com o meio ambiente. Que nós simplesmente estamos ignorando o aquecimento global, estamos ignorando o que está acontecendo com a humanidade a partir da questão ligada ao carbono, a partir da questão ligada ao aquecimento global, que é causado pela produção de metano, de CO2, pelas indústrias, pelos animais, pelos veículos, etc. Tudo isso você já conhece e tudo isso você já ouviu falar, com certeza absoluta. O que acontece é que, como isso ainda não chegou perto da gente, como isso ainda não está ameaçando diretamente a todas as populações do mundo, nós estamos deixando isso de lado. Todos os nossos esforços estão sendo muito pequenos para o resultado que a gente tem que alcançar diante disso. O meio ambiente é a nossa casa, é onde a gente vive, é onde a gente cria os nossos filhos, onde a gente realiza os nossos desejos, onde a gente tem o nosso oásis para viver. Para onde é que nós vamos? Para Marte? Para a Lua? Para outro país? Isso não existe. Nós precisamos imediatamente mudar esse conceito. Nós precisamos nos esforçar fortemente em busca de virar esse jogo, em busca de trazer um novo equilíbrio para o meio ambiente. Porque se não fosse a Covid, nós estaríamos num status complicadíssimo já. Mas a Covid, que na minha forma humilde de entender, foi uma reação do planeta contra as nossas atitudes, fez com que a gente desse alguns passos para trás para melhorar o bem-estar do meio ambiente. Em algumas cidades do mundo, foi possível você voltar a ver peixes. Outras cidades, você conseguiu perceber que a poluição desapareceu. O aquecimento global no ano de 2020 vai ser o menor dos últimos 20 anos. Por quê? Porque a Covid colocou todo mundo dentro de casa. A Covid fez com que todos os aviões parassem de voar. A Covid fez com que todo mundo parasse de trabalhar e de consumir energia lá dentro do escritório. A Covid simplesmente deu um stop no planeta. E esse stop, consequentemente, foi para que a gente não destruísse mais ainda o planeta como a gente vem se comportando desde os últimos 30 a 40 anos. A gente sabe que estamos diante de um problema. A indústria automobilística já está transformando os veículos a combustão em veículos elétricos. Estamos buscando novas fontes de energia eólica, solar e que não são poluentes, e assim sucessivamente. Mas isso tem sido muito pouco. Isso tem sido insuficiente e, de certa forma, insignificante para conter essa evolução que vem acontecendo do aquecimento global. Essa evolução que vem, de certa forma, colocando em risco a nossa vida na Terra, colocando em risco a harmonia do meio ambiente que existe no nosso planeta. É muito importante todos nós estarmos ligados nisso. É muito importante todos nós cooperarmos e colaborarmos para evitar que isso aconteça, para segurar essa evolução tão grande e tão rápida que vem acontecendo no nosso planeta. Hoje, a gente vive uma situação de certo conforto ainda. Esse aquecimento ele ainda não está gerando consequências que vai destruir de verdade o nosso meio ambiente nos próximos 5 ou 10 anos. Mas se a gente não parar agora, se a gente não tomar consciência, se a gente não entender e colaborar e cooperar para que isso pare, todos nós vamos sofrer as consequências disso. Por isso que a cooperação, nesse caso, ela é tão importante. Por isso que o ser humano se voltou rapidamente para colaborar para a solução do problema da Covid, porque o problema da Covid já bateu na porta de todo mundo. E o problema do meio ambiente, ele ainda parece um pouco fora do teu contexto, ele parece que ainda não chegou na tua casa, ainda não chegou no teu país, ainda não chegou às portas daquilo que você está acostumado a ver. Mas isso é só uma questão de tempo. E quando a gente tentar mudar, quando a gente tentar reverter esse cenário, pode ser que seja tarde demais. Por isso que eu aqui nesse vídeo eu coloco para você da importância de todos nós, eu, você e todas as outras pessoas entendermos definitivamente a nossa educação ambiental. Aquilo que a gente precisa fazer
para conservar, para salvar e para manter esse planeta belíssimo que a gente mora a salvo de problemas que nós mesmos já temos uma condição de entender que virão, como os tsunamis, como os furacões, como os incêndios. Tudo isso vai acontecer em proporções jamais imaginadas por nós seres humanos, se a gente não brecar esse processo até agora, se a gente não cooperar com tudo aquilo que nós temos de disponível, de tecnologia, de pessoas e todo o estudo que já existe produzido e feito sobre o meio ambiente para a gente travar o aquecimento global. Todos nós somos responsáveis pela solução porque fomos responsáveis pela destruição. É preciso que você pare e tome consciência disso. É preciso que você comece, assim como eu, a ter atitudes concretas diariamente para cooperar e contribuir com o nosso bem-estar do planeta, para que a gente não possa deixar uma herança para os nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos, de maneira que eles nos abominem pelo tipo de comportamento que a gente teve. A gente precisa deixar um planeta saudável, a gente precisa deixar um ambiente muito positivo para que os nossos possam vir no futuro e possam desenvolver assim como nós tivemos essa oportunidade. A gente pegou isso aqui tudo pronto, limpo e acabado e nós começamos a destruir. É hora de parar, é hora da gente tomar consciência que é possível fazer de outra forma, que é possível a gente conseguir obter o resultado material, o resultado emocional, construir novas casas e pacificar o povo de uma maneira coerente e consciente, sem necessariamente você ter que destruir o meio ambiente. Você não precisa mais do que você fazia no passado. A tecnologia já mostrou para nós que nós temos disponibilidade de tudo que é necessário para que a gente possa virar esse jogo. É claro que tem toda uma indústria pronta aí por trás, é claro que essas mudanças vão custar muito caro, é claro que tudo isso tem um preço, mas esse preço é infinitamente menor do que o preço que a gente vai ter que pagar se a gente não mudar o nosso conceito, se a gente não mudar o nosso comportamento, se a gente não entender de uma vez por todas que mais importante do que tudo que a gente faz na vida é conservar o local onde a gente vive, porque senão nós não vamos ter um local para viver. Eu te aguardo no próximo episódio.